Em determinado momento da minha carreira, trabalhando como técnico numa indústria petroquímica, eu estava torqueando um parafuso grande com uma chave de impacto pneumática, dessas que se usa em borracharia de caminhão. E o meu pulso doía. Doía o suficiente para eu olhar para aquilo e pensar uma coisa que mudou o rumo da minha carreira inteira. Hoje eu te conto como uma dor no pulso me ensinou um princípio de liderança que ninguém ensina em faculdade, em curso técnico, em treinamento de empresa. E que vale não só para a carreira, mas para qualquer pessoa que precisa ler outras pessoas de verdade. Eu trabalhei a vida inteira em manutenção industrial. Petroquímica, multinacionais, plantas grandes, turnos pesados. E ao longo desses anos eu observei muitos gestores, bons, ruins, médios. Sem querer, eu fui montando um filtro na cabeça. O que eu via de positivo em um líder, eu salvava. O que eu via de negativo, eu marcava para não copiar. Eu não tinha um caderno, não era processo formal, mas a cada gestor que passava pela minha carreira, eu ia atualizando o filtro, como se eu estivesse estudando aqueles gestores do mesmo jeito que eu estudava equipamento. Quais funcionavam, quais não funcionavam. O que tinha um que dava certo, que o outro não tinha. E em algum momento, sem perceber, eu já tinha um mapa do tipo de líder que eu queria ser, antes mesmo de eu querer virar líder. O que me fez decidir foi o pulso. Naquele dia, torqueando o parafuso grande com chave de impacto, eu parei. Olhei para minha mão dolorida e fiz uma pergunta que eu não tinha feito antes. Quanto tempo o meu corpo ainda aguenta esse nível de esforço? Eu tinha experiência, eu tinha conhecimento, eu tinha competência. Mas o instrumento que executava todo esse conhecimento era o meu corpo. E o meu corpo estava mandando recado. Não doía porque eu tinha errado. Doía porque essa intensidade não era sustentável pelos próximos 20 anos de carreira. Foi ali que eu tomei a decisão. Eu não ia parar de usar o meu conhecimento. Eu ia mudar a forma de aplicar ele, de executar para liderar. Em manutenção, a gente aprende que equipamento crítico tem indicador: vibração, temperatura, ruído, sinais físicos que o equipamento dá antes de falhar. A pessoa que opera o equipamento sem olhar para os indicadores está dirigindo no escuro. E aí veio uma coisa que ninguém tinha me ensinado. O meu corpo era um indicador também. A dor no pulso era um dado de manutenção do meu próprio sistema. Não era frescura, não era preguiça, não era amanhã passa. Era informação. E a pessoa que ignora o próprio indicador toma decisão de carreira no escuro. Quando eu finalmente virei líder, o filtro que eu tinha construído ao longo dos anos já estava maduro. E tinha uma coisa no topo desse filtro. Uma característica que eu vi em poucos líderes, mas que mudava tudo quando aparecia: a proximidade com quem está no chão. Não estou falando de coleguismo, não estou falando de líder que vira amigo de funcionário. Estou falando de uma coisa muito mais técnica. Em manutenção, quem está no equipamento todo dia sabe coisas que o operador do painel nunca vai saber. Sabe o cheiro quando alguma coisa está esquentando além do normal. Sabe o som que aparece 2 semanas antes do alarme tocar. Sabe qual válvula está vazando, mesmo quando o sensor ainda não detectou. A pessoa que está mais perto do problema tem informação que ninguém mais tem. E o líder que se distancia da pessoa que está perto do problema opera sem essa informação. Decide no escuro, igual quem ignora indicador. Por isso, proximidade não é gentileza, é instrumento de leitura. O líder próximo não está sendo bonzinho. Ele está coletando dado que ninguém mais coleta. E é com esse dado que ele toma decisão diferente, decisão melhor. Em manutenção e em gente. O oposto também é verdadeiro. O líder distante não está sendo firme, estratégico ou imparcial. Ele está, na maioria das vezes, desinformado. E desinformado tomando decisão é o pior tipo de gestor que existe, em qualquer área. Foi isso que eu salvei no meu filtro ao longo dos anos. E foi isso que eu tentei aplicar desde o primeiro dia em que virei líder. Continuei perto, continuei na linguagem, continuei lendo o sinal de quem estava no equipamento, no posto, no chão. Porque era a única forma de eu não decidir no escuro. Tem uma coisa que eu queria que mais gente soubesse cedo na carreira.
Você não precisa esperar uma promoção para começar a construir o líder que você quer ser. Esse trabalho começa na observação dos líderes que passam por você, anos antes de você ter cargo. Cada gestor que aparece na sua vida é um caso de estudo. O que esse cara faz que funciona? O que esse outro faz que destrói a equipe? Você não está sendo crítico. Você está fazendo manutenção preditiva da sua própria liderança futura. E quando a hora chegar, você não vai ter que improvisar. Vai estar pronto. Igual o pulso que doeu antes me preparou para a próxima fase. Esse jeito de olhar para as coisas é o que eu trabalhei ao longo de uma vida inteira em manutenção industrial. E é exatamente o que eu coloquei no meu primeiro livro, Quando Algo Quebra, sobre como ler sistemas antes deles falharem. Equipamento, empresa, carreira. E é a base do segundo livro que está saindo esse ano, Quando a Mente Quebra, onde eu pego esse mesmo jeito de olhar e aplico ao que acontece dentro da gente. Se tiver interesse em conhecer, vou deixar o link na descrição e fixado no primeiro comentário. Na próxima quarta, 7 da noite, eu volto com mais uma ferramenta. Te espero lá.